Um ingrediente importante para a análise da nossa crise política e de possíveis desfechos é verificar a relação entre Bolsonaro e democracia. E também ver como outras trajetórias bem-sucedidas e também fracassadas nesta intenção de estabelecer regimes autoritários, como é que eles se aproximam e se distanciam desta trajetória do Bolsonaro. Muito bem, o Bolsonaro, o resumo que a gente pode fazer da sua trajetória é que é um personagem sem qualquer aptidão para a democracia. Isso fica claro na sua vida como político, profissional, né, desde o início da meados da década de 80, não é? Ele foi deputado, se elegeu e foi deputado durante quase 30 anos. E, embora tenha tido uma carreira quase irrelevante, sem ter apresentado nada de importante, sem ter se manifestado, ele volta e meia dava entrevistas, sobretudo no Rio de Janeiro, em que a sua personalidade autoritária ficava explícita. Por exemplo, ele dizia que o Brasil carecia de um regime que fosse capaz de matar 30 mil pessoas, uma vez que o regime militar não tinha conseguido esse feito. Não é? Ele propôs, por exemplo, fuzilar o Fernando Henrique, enquanto este era presidente. E o Bolsonaro, a gente sabe, sempre defendeu publicamente a tortura, elogiou e homenageou torturadores. Não é? Então, o problema todo foi que, ao longo desse período todo como parlamentar, ele sendo um deputado irrelevante, as pessoas, muitos de nós, observadores, mesmo que distante da cena política, consideravam que aquilo tudo era meio pitoresco, meio carnavalesco, não é? Sem muita consistência, ou sem nenhuma chance de se tornar o chefe do executivo, nem municipal, nem estadual, e muito menos federal. Muito bem. Outras trajetórias, de alguma maneira similar à dele, também a gente consegue identificar em outros países. Por exemplo, o principal deles, o Hitler, por exemplo, não é? Antes de chegar ao poder como primeiro-ministro na Alemanha em 1933, ele já tinha tentado um golpe, já tinha escrito um livro manifestando todo o seu projeto e perfil autoritário. E da mesma forma, na Alemanha, durante a República de Weimar, a elite nunca pensou que o Hitler fosse capaz de levar isso, uma vez no governo, levar isso adiante. Não é? Justamente porque se pensava que ele seria interrompido, que ele não seria capaz. Mesmo o exército alemão, não é? Nunca levou muito a sério. Quando mesmo o exército alemão acordou, já era tarde demais. A elite alemã também já era tarde demais e já estava envolvida na guerra. Não é? Então, nós temos esse tipo de personagem que passa quase que ileso às críticas, ao escrutínio, à crítica, e pode implementar regimes autoritários. Da mesma forma, na Venezuela, com a dupla Hugo Chávez e Maduro, não é? Quando a elite foi tentar reagir, já estava destroçada, já era incapaz de se mobilizar e se articular para se contrapor à ditadura e ao regime autoritário Maduro-Chávez. Não é? Então, no Brasil, a gente corre mais ou menos o mesmo risco. Nós estamos justamente no momento decisivo para saber, afinal de contas, vamos tratar isto como irrelevante, como pitoresco, ou se vai interromper essa sua trajetória. Porque o que nós sabemos já, o que já sabemos da sua trajetória antes de chegar à presidência e nesse 1 ano e meio no governo, é que é um personagem com aliados, filhos e lideranças que são incapazes de se ajustar e de se acomodar à democracia. Justamente essa sua irritação com o Supremo, porque ele conseguiu, com o Congresso, ele conseguiu capturar o Congresso. Não é? Afinal de contas, ele está entregando parte dos cargos justamente ao Centrão. Então, ele consegue imobilizar as críticas mais consistentes e mais numerosas dentro do Congresso. No Judiciário, a gente ainda não sabe até onde vai a resistência do Supremo. Não é? Nesse sentido, ele falou hoje, bastante irritado, ameaçou novamente o Supremo, não é? De que ele não aceita essas decisões dos juízes,
e disse e pediu liberdade. O problema é que o que ele entende por liberdade é a não existência de limitadores institucionais para as suas decisões e, e as suas intenções autoritárias. Não é? Por exemplo, hoje ele confessou que as pessoas que tiveram ontem os seus telefones, seus computadores apreendidos pela polícia, nessa investigação sobre fake news, ele admitiu que aquelas pessoas, não só ele as conhece, mas que elas são importantes suportes ao seu governo. Não é? Então ele confessou, não é? Na verdade ele confessou quase que um crime, porque essas pessoas estão sendo investigadas porque a suspeita é forte de que elas tenham cometido crime, e ele admite que elas são o seu suporte, um suporte muito importante que ele tem, não é? Então, na verdade, o que a gente vê permanentemente é a sua incapacidade de conduzir um governo democrático, ainda que ele tenha sido eleito. Mas esses outros personagens que eu mencionei, Chávez, Maduro, Hitler, todos eles foram eleitos. Não é? Então o que fica claro é que ser eleito ou votar não é suficiente para demonstrar adesão e lealdade à democracia. Então, nesse sentido, qual é o desfecho que a gente pode ter? Bom, o único desfecho democrático possível para que a vida se torne um pouco mais normal, não é? Nas nossas relações internas e as nossas relações exteriores, é que ele seja afastado do governo. E nós temos instrumentos, todos reconhecidos, não precisamos inventar nenhuma regra, nenhuma norma para fazê-lo. Não é? O que é preciso é que as instituições estejam bastante cientes de que um personagem desse, a ficar muito tempo, ele vai capturando as instituições, vai minando justamente as possibilidades de uma reação mais adiante. Né? Então, e a gente tem visto isso. Na divulgação desse vídeo, ele inicialmente achou que, algumas pessoas acharam que era um personagem, um político que estava muito seguro. Muito ao contrário, um líder que fala daquela forma, com aquela veemência, é um líder acuado, é um presidente que tem medo de perder o poder. Não é? Então a luta dele permanente não é de governar, mas de preservar o poder por muito tempo. Não é? Então, quer dizer, ele não, somente agora ele está se dando conta de que a divulgação do vídeo foi completamente negativa para ele, ao contrário do que os seus aliados e ele próprio manifestou já no início. Não é? Então a gente tem visto, por exemplo, tanto instituições e países, outros países, pedindo ações concretas para afastar, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente. É o que aconteceu hoje. Né? Ele foi afastado, pelo menos, do Fundo Amazônia, não foi afastado ainda do Ministério. Né? Ele está se dando conta agora, por exemplo, que vão ter consequências, tanto no Supremo quanto no Parlamento, contra as manifestações do seu ministro da Educação. Não é? Então, ao mesmo tempo, ele tem visto que as instituições estão começando a agir, não é? E vão inviabilizar a sua permanência. Mas a gente não sabe, afinal de contas, até onde vai essa disposição, né, de fazer valer as regras democráticas. Não é? Então, nesse sentido, só tem uma chance de que a crise seja superada, sem a sua presença no governo. Com ele ali, essa linguagem de violência, de agressividade, vai continuar porque, na verdade, ele, seus filhos e seus aliados mais imediatos apenas conhecem a linguagem da violência, não conhecem outra.